Eu sei. Eu sei o quanto está ficando exaustivo. Eu sei. Mas, sei lá, fazer o quê? Ainda tem muita coisa que eu quero falar, ainda tem muita coisa pra falar. Porque, às vezes, sabe como é que é, né, meu? Tipo, a gente não tem muito, né, o que explicar, mas de repente você sabe que você tem muito a dizer. Você não sabe o que, mas às vezes tem, e é bom pra colocar as ideias em ordem. Mas hoje eu vou tentar colocar em ordem as ideias sobre Duna de 1984, dirigido pelo Como eu falei no último vídeo, o filme do Jodorowsky ele acabou não rolando, né? Porque ele era praticamente impossível de ser financiado, infinanciável. Basicamente, Hollywood não estava pronta para ter um prejuízo gigantesco para apostar numa coisa tão incerta assim, que, claro, poderia gerar frutos e, né, principalmente para nós que iríamos assistir, poderia ser algo extremamente diferente e positivo, mas que ninguém quis pagar o pato. Então a produção do filme ela foi interrompida ali no final dos anos 70 e acabou sendo retomada em 1980 mais ou menos, quando os direitos de adaptação de Duna foram comprados pela empresa do produtor Dino De Laurentiis. Esse cara ele foi um empresário e um produtor gigantesco hollywoodiano, né, e na Europa desde os anos 50 até o começo ali, o meio dos anos 2000, que foi quando ele acabou falecendo. Ele produziu filme pra cacete e dos mais variados gêneros, né, tipo, qualquer coisa que o cara meio que botava fé e viu uma possibilidade de lucro, ele ia atrás e pagava pra ver como é que a coisa ia desenvolver e tal. E nisso ele acabou produzindo filmes tipo Barbarella, no final dos anos 60. E ali no começo dos anos 80 ele começou a apostar na fantasia, principalmente. E ele é conhecido, né, pela sua empresa, ser a produtora de filmes como o Flash Gordon, adaptando ali as histórias pulp de anos antes, Conan o Bárbaro, Conan o Destruidor e, se eu não me engano, também o remake dos anos 70 de King Kong, tá ligado? Isso não é uma coincidência, né? No final dos anos 70 houve toda a explosão dos blockbusters, o Spielberg apareceu aí com Tubarão e o George Lucas apareceu com Star Wars, então foram coisas que acabaram amassando muito o público e fazendo com que as pessoas tivessem uma obsessão muito grande por bilheteria. Assim, todo mundo queria ter o seu Star Wars, todo mundo queria apostar na fantasia, na ficção científica, qualquer coisa que fosse pro espaço aí que pudesse evocar sentimentos no público sobre sonhar e etc, etc. Isso tem um contexto social muito grande também, porque nos Estados Unidos, nos anos 70, o país estava cagado, quebrado, fudido. Durante ali a década de 70 você teve filmes que prezavam um tanto para mostrar a realidade, como também, né, ali pro final da década, filmes para você pôr um sorriso no rosto, levanta esse queixo, campeão. Então, apostar em Duna
nessa altura, né, um projeto que tipo significou tanto para ficção científica, para fantasia, no campo da literatura era algo que meio que, sei lá, o pessoal tava devendo, sabe? Não sei se esse era o sentimento, provavelmente não, mas depois de todo o processo de pré-produção que a equipe do Jodorowsky e o próprio Jodorowsky fizeram ali para tentar adaptar esse filme, e né, tendo todo esse projeto corrido aí por Hollywood nos anos 70, era meio que questão de tempo até que alguém se arriscasse a adaptar alguma coisa assim, a mexer com isso de novo. E, bom, foi o próprio Dino De Laurentiis que resolveu comprar essa briga. Para isso, né, para esse filme acontecer, a Rafaela De Laurentiis, que foi tocando aí as coisas para fazer isso virar uma realidade, foi escolhido aí para comandar esse filme um diretor que até então ele era sangue novo em Hollywood, era alguém que poderia despontar ali nesse sentido, alguém que não seria tão autoritário com o estúdio a ponto de ser difícil como o Jodorowsky era, mas também poderia ter uma visão interessante, né, para colocar ali no filme, que foi o David Lynch. O Lynch é o criador de Twin Peaks, né, na minha opinião é a obra máxima dele, maravilhosa. She's dead. Wrapped in plastic. Ele dirigiu filmes como A Estrada Perdida, Veludo Azul, Império dos Sonhos, sei lá, e o próprio Duna, né? Entre vários outros e uma penca de curta-metragem. Na época, o Lynch ele tinha estreado em 77 com o primeiro longa-metragem dele, que era sei lá, era algo muito experimental, não sei que gênero que se encaixa, mas é um filme que chama Eraserhead. O filme conta a história de um trabalhador aí, né, que acaba descobrindo que a namorada dele tá grávida, ou assim, pelo menos eu me lembro. E aí ele precisa, né, lidar com essa situação, tipo, o que ele vai fazer e tal. E assim, hoje, o Lynch ele é conhecido pelos seus filmes completamente malucos e estranhos, e não só filmes, né, porque ele botou o dedo em Twin Peaks. É tudo muito experimental, é tudo muito da cabeça dele. O cara ele passa, sei lá, boa parte do dia fazendo, como é que chama? Meditação transcendental, sabe? O cara é todo... O cara é diferente, meu. O cara é diferente. Nessa época, né, o Eraserhead ele já é um filme bem doido, bem maluco, assim. É um filme independente que acabou chamando muita atenção justamente por esse experimentalismo, por essa coragem, sei lá. E, bom, hoje é um filme cult, né? E depois disso ele fez, em 80, o primeiro filme de estúdio dele, né? Que é um filme modesto, né? Chama O Homem-Elefante. Life is full of surprises. Ladies and gentlemen, the terrible Elephant Man. At first, you will want to turn away from him. Then, you may find him a silent, unresisting target for your ridicule. Stand up. Stand up! Turn around! Mister, why is your head so big, mister? I am not an animal. I am a human being. Conta a história de um homem que tem elefantíase, se eu não me engano é isso, na cabeça, e que basicamente, assim, as feições dele são deformadas, a cabeça dele é deformada, e ele é apelidado aí, nada carinhosamente, de Homem-Elefante. É um filme que, pensando bem, muito me lembra
O Homem que Ri, que é um filme de 28, né, de 1928, um filme mudo, que tem premissas, não são nada similares, assim, mas na minha cabeça parece um pouco, né, é um homem ali com feições estranhas, que acaba sendo explorado de alguma forma, e aí a gente vai acompanhando isso. I, like every other human being, and it's relative, but I had tons of tension, tons of stress, a little bit of depression, and a lot of anger. I say negativity like this is the enemy to creativity. And when I started meditating, so naturally, this anger that was there, lifted away, almost from the beginning. Start happiness coming up from within. So I found I got happier in my work. Então Lynch tinha feito esses dois longas, basicamente. Ele entrou no páreo ali para dirigir Duna, seria um filme de grande estúdio, que poderia alavancar a carreira dele para ser tipo um dos grandes diretores aí e tal, mas a gente sabe que tipo hoje, né, que ele é um cara muito autoral e que isso nunca daria certo, tipo, essas premiações elas nunca dariam certo. Mas seria algo tipo muito bom para a carreira dele, para ele ser visto, né? Para ele ter mais atenção e enfim. E aí, no momento que ele aceita dirigir o filme, ele vai também escrever o roteiro. Ele está acreditado como o único escritor do roteiro, né? Fora os personagens e toda a história que é do próprio livro. Então, e tem coisas muito engraçadas, né? Muito boas assim para a gente notar que viriam a ser quase que um marco do próprio Lynch em questão do roteiro, ser o mais simples possível, bem simples, tem toda a substância que Duna precisava, né, da forma que não fugisse do material original, mas em si ele enxuga muita coisa e acaba deixando bem simples assim pra gente entender, justamente porque nesse filme eu acho que barraram toda a veia artística em questão de experimentalismo dele, né? You know, I'd heard a lot of stories about Dino before I met him, and I didn't think it would go over well, you know, and I didn't think I would like being around Dino. So I went in with that in my mind, and as soon as I entered his office as soon as I sat down, I felt like I was at home. E no elenco, destaque pro Paul Atreides, que é interpretado pelo Kyle MacLachlan. Ele é dos queridinhos do Lynch, né, tendo feito alguns outros filmes com ele. Ele é um amor. Todos nós aqui amamos ele e você deveria amar também. O Everett McGill, que é o Big Ed de Twin Peaks. Em Duna ele interpreta o Stilgar, que é o líder dos Fremen. O Patrick Stewart, Professor Xavier, Capitão Picard aí e tal. Ele interpreta o Gurney Halleck, que é um dos tutores do Paul Atreides. O Sting, do The Police, que interpreta o Feyd Rautha Harkonnen. O Max von Sydow, que interpreta o Dr. Liet Kynes, que é o ecologista de Arrakis. A Shan Young, que interpretou a Rachel em Blade Runner 2 anos antes, ou 3 anos antes. 2 anos antes. Ela faz o papel de Shani. Brad Dourif, que interpreta o Peter, né, que ele é o conselheiro do Barão Vladimir Harkonnen. O que é engraçado porque o Brad Dourif, ele interpretou o Grima Língua de Cobra nos filmes do Senhor dos Anéis e é basicamente o mesmo personagem, assim. E por fim, o Kenneth Macmillan, que interpreta lindamente o Barão Vladimir Harkonnen. Tipo, esse pra mim é um dos destaques do filme. Esse cara é um personagem, tipo, muito atraente, assim, porque ele é um vilãozão, tipo, espalhafatoso e tal. E o Kenneth Macmillan, ele faz um trabalho maravilhoso nesse filme. Ele é sensacional, sensacional. Tá fazendo o quê?
Tô gravando. Duna. De novo. Duna, de novo. Não só falar de outra coisa mais. O dia inteiro falando isso. O dia inteiro fazendo isso. O que é? Tá bobo? Vai demorar? Eu quero comer. Quer pipoca? Quero. Acabar me chamando. Tá bom. It's been very strange for me because these jumps from Eraserhead to Elephant Man to Dune are huge leaps. But Dune was a picture that took this much money, and so I never saw this money, and I just treated it as a normal picture. And it took 3.5 years to do it. Working 6 days a week, but still the process of making the film is the same, tuning into this material and getting it somehow onto the screen. I didn't read science fiction, and Dune is a strange science fiction because it has other things, you know, woven into it. You sort of try to tune into the material, you sort of feel what this essence is. And in Dune, some things could fall away, and I still felt that it was still saying Dune. And other things had to stay, because if they went away, it wouldn't say Dune. And so I just tried to tune into the material and be true to the book and get it down to a realistic length. It took a long time. It was a 1.5 years working on the script, and then many rewrites in the middle of shooting. E sendo projeto que já carregava esse peso, né, do projeto anterior, das ideias que vieram antes, é de se esperar que a coisa seja muito regradinha, né, muito tipo, todo o controle, muito nos trilhos mesmo, para nada fugir do controle, para que saia bem aquela coisa pasteurizada, né, mas que poderia obter um certo sucesso aí. Eu falei que tipo, a sociedade estadunidense, principalmente hollywoodiana, ela já estava obcecada com blockbusters e enfim. Então era isso que o pessoal tinha muito em mente naquela época, ao invés de deixar tipo, a expansão artística dominar, coisa que era muito da característica do Jodorowsky, né? De trazer as pessoas que estavam realmente afim, né? De agregar artisticamente a esse projeto, do que só alguém que fosse tipo um boneco de estúdio ou um homem de negócio. Dune, it wouldn't be fair to say it was a total nightmare. Maybe 75% nightmare. And the reason is I didn't have Final Cut. I had such a great time in Mexico City, the greatest crew, cast, it was beautiful. But when you don't have Final Cut, and I knew this already, but why did I do it? I don't know. But when you don't have Final Cut, total creative freedom, you stand to die the death. Die the death. Esse filme não é muito bem quisto entre os fãs mais... E assim, eu demorei muito pra ver esse filme, muito mesmo. Um tempo atrás, eu resolvi ver, tipo, a maioria dos filmes que o David Lynch tinha dirigido e escrito, né? Porque eu gostei muito de Twin Peaks e eu queria ver, tipo, outros trabalhos do cara, assim. E eu sempre passei reto por Duna, tipo, eu sempre evitei ir de propósito, porque tudo que eu vi era muito tosco. O filme, ele é os anos 80, mentira, não é os anos 80, mas ele carrega muito forte o DNA dos anos 80 e essa onda de começo de década, né? Onde tava se apostando muito em fantasia e tal. São coisas que dataram, tipo, muito fácil, assim, que você, se você não acha um lugar bom na sua cabeça pra você ficar confortável pra ver esse filme numa tranquilidade mínima, esse filme vai ser bem complicado de assistir.
Mas felizmente eu achei, né? Alguns dias atrás aí eu resolvi assistir. E ele não é tão ruim. Não é tão ruim quanto eu achava que fosse. E até a metade do filme, ele é muito fiel. Isso foi surpreendente. Porque a parada é que assim, no próprio livro a gente vê quebras de ritmo sendo feitas tipo, de forma muito abrupta até. Ele começa muito bem, ele fica tipo frenético muito rápido. E ele vai tomando proporções que você quer muito, tipo, virar a próxima página pra ver o que acontece e de repente, tipo, desencana e ele toma um outro ritmo que é mais lento, que é mais em prol do desenvolvimento de alguns dos personagens. E ele só vai retomar bem em outro nível, né? Esse frenesi, essa correria lá pro final. O filme ele segue muito essa estrutura também. O filme ele acaba picotando muita coisa para caber em 2 horas, né? Então são ali momentos importantes que tipo no livro é arrastado de propósito para você conseguir se identificar mais ou menos com o que os personagens estão passando, mas é bem filosófico, é bem íntimo, eu diria. Então não é um filme muito comercial, mas Duna também não é algo tão convencional, né? Ele é bastante comercial. Se ele não fosse comercial, ele não seria do tamanho que ele é, mas ele não é tão convencional assim nos padrões, de novo, do quadrado que tentaram encaixar o Duna de 84, que é dessa fantasia. Eu diria que esse filme, a conclusão final que eu chego assim da coisa, é que esse filme ele é o melhor que poderiam ter feito naquela época, dadas as circunstâncias, né? E de fato, tipo, pano totalmente passado, assim, o filme faz um beabá maneiro, ele é bem fiel à sua maneira também, então você perde muita coisa do livro, mas não é uma experiência totalmente jogada fora, né? E até as tosqueiras são bem divertidas de assistir. O design das coisas tipo, é muito bizarro, é muito estranho, assim, é bem... Mas você vê que tem uma identidade meio que própria, assim, não é uma coisa tão pasteurizada, mas é um filme que ele acaba, tipo, enchendo o saco, sabe? É um filme que acaba ficando muito no inconsciente, tanto que, tipo, no dia seguinte você pode ficar tranquilo que você não vai lembrar de quase nada, tá ligado? É preciso lembrar também que a gente tá falando de 1984, então a trilogia original de Star Wars já tinha acabado. É um filme pós-Star Wars, é um filme pós Blade Runner, é um filme pós Alien. O DNA das coisas que invariavelmente teriam que ter numa adaptação cinematográfica deram origem a produtos que depois ficaram mais famosos do que os próprios conceitos do livro e que não deram espaço pro filme. Enfim. David, do you want to say anything about Dune? Not a lot. Except to once again say that it's very important for a filmmaker to have final cut, total creative control. And I knew that even before Dune, and for some reason I thought, well, everything will be okay. And I signed the contract, and everything wasn't okay. So it was a terrible thing, and as I always say, the film was not a success, and so I died the death in that regard, and then I felt I had sold out, so I died twice. Ei, mano, pode vir, cabe.